Hoje é 4 de fevereiro de 2021. Este antigo escrevinhador refletiu bastante na manhã sobre as múltiplas atividades que um advogado pode ter, em sentido bem bombástico, a atividade plural que um chamado jurista pode desenvolver. Isto veio ao goto deste advogado ontem, ao fim da tarde, quando foi visitado na sala de espera pelo genro, que é um eminentíssimo desembargador ao Tribunal Regional Federal desta região, Dr. Nelson Porfírio, que apareceu à porta do gabinete e não entrou porque não entra, é muito discreto, extremamente discreto, mesmo porque este advogado só visitou o gabinete daquele juiz uma vez, logo após a posse, e nunca mais esteve lá, por discrição, por separação, embora a especialidade deste advogado seja absolutamente diversa daquela competência que o eminente juiz tem. Mas o desembargador Nelson Porfírio estava à porta a buscar a filha deste advogado, que é casada com ele, Nelson, e o escriba teve uma surpresa muito alegre, porque o desembargador estava com barba por fazer, capacete de ciclista, e acabava de desmontar numa bicicleta adequada ou adaptada aquelas marchas longas que os ciclistas profissionais costumam exercer. Então, o Dr. Nelson vinha a caráter de um esportista e não de um magistrado, com sapatos adequados ao ciclismo e não com uma toga de magistrado. Uma surpresa muito gostosa, porque esse advogado teve a sensação estrita e aberta e imediata de que nós, que nos dedicamos às carreiras jurídicas, podemos fazer algumas coisas assemelhadamente ao degustamento um pouco mais saudável da nossa vida, em vez de ficarmos permanentemente sobre livros poeirentos ou com os olhos cansados num computador. E essa lembrança de ontem prosseguiu hoje, quando este muito antigo criminalista, que não é o decano em São Paulo, Tales Castelo Branco, é mais antigo, um pouco, mas é quase. É o vice-decano, um dos mais vetustos em exercício na especialidade do direito criminal no estado de São Paulo. Quem sabe pode haver um ou dois mais antigos, mas é difícil quem ou for que se apresente, será muito bem recebido e o cetro lhe será passado com muita alegria e satisfação também. Mas o escriba pensava nisto hoje de manhã enquanto acordava e disposto a terminar o adereçamento da Miceli. A Miceli, quem já viu esse site cuidando disto, sabe, foi encontrada por este escriba num lixão há uns 20 anos, manchada, macerada por tisnamento do tempo, patinada
como se diz na gíria, e depois, aos pouquinhos, esse escriba conseguiu transformá-la numa escultura razoavelmente apresentável, porque o escriba lhe foi tirando aos poucos aquelas manchas e marcas que o tempo e o maceramento do esquecimento fez agir sobre esta esculturazinha linda. O escriba já disse aos poucos que viram esta escultura que lhe descobriu a autoria. É um escultor espanhol, Paco de Ribes. Espanhol, sim, veio de lá, esteve no Brasil, praticou esculturas grandes, inclusive tem escultura no Parque do Ibirapuera, não, num parque enorme aqui de São Paulo, uma escultura também grande. E morreu. O escriba não sabe exatamente o que aconteceu, mas tem este escriba a impressão de que o escultor não ficou satisfeito com o resultado obtido, porque a escultura tem inclusive uma marca de torquês no ombro, correspondente à retirada ainda quente do bronze que havia sido acabado de modelar naquele tipo de esculturamento obtido no chamado fogo de chão, que é uma atividade antiga. O forno é esquentado a lenha, uma atividade muito antiga e difícil de ser levada a bom termo. Parece a este escriba que o escultor não ficou satisfeito com o resultado. De fato, a forja não é perfeita, mas o rosto da moça restou uma belezinha. Então, o escriba hoje repassou o modelo numa mistura de sal e vinagre. Notem bem, isso não pode ser submetido aos solventes da vida, braço e outras substâncias, porque o efeito seria desastroso. A escultura seria inutilizada. O banho que o escriba lhe deu hoje foi uma pasta de sal e vinagre de álcool. E ficou razoável. Depois foi fotografada porque Miceli há de ser capa do próximo romance que o escriba está a escrever. Já terminou Joseph, o Cigano, aproveitou bem esta pandemia, este velho escrevinhador, porque terminou Joseph, o Cigano, é um bom romance, e está trabalhando com muita vontade na vida dessa moça que recebeu o codinome de Cibele. Vai para a capa do próximo romance do escriba. Muito bonitinho o rosto dela. A escultura é modernista, porque os braços são mais longos, as pernas também, que era uma tendência do chamado modernismo misturado a impressionismo, alguma coisa de Modigliani com este par de membros compridos, enfim,
os entendidos que digam qual era a tendência desse escultor. Esse escultor já morreu. Paco de Ribes é a assinatura dele, foi descoberta pelo escriba com o uso de lente apropriada, porque estava a se desfazer aqui na parte de baixo do corpo da criatura. Então, este antigo escrevinhador liga esta demonstração hoje de que acordou bem à reflexão que fez quanto à visita do desembargador, que ficou na anteporta do gabinete. Juiz e advogado se visitam com muita raridade e muita discrição, embora sejam família. A relação clássica entre juiz e advogado funciona desta forma, com muito pundonor, mas o escriba estava a pensar no desembargador, que veio guiando uma bicicleta preparada para longas caminhadas. Aquilo que o escriba faz, mordiscando todos os dias cadernos de jurisprudência e livros de doutrina axiomática, aquilo que se deve fazer, aquilo que se pode fazer, aquilo que não é bom fazer, aquilo que não se admita que um juiz faça, que um poetastro do direito faça, aquilo que se pede, que se exige, que se recomenda que um jurista faça, ou seja, que fique fechado dentro da câmara de tortura em que normalmente se põe, e deixe de lado as benfazejas atividades que o ser humano pode desenvolver. E uma perplexidade muito curiosa, porque ainda fundado nesse tipo de expectativa, de pensamento, de reflexão ou de considerações sobre a vida em si, este escriba pensou, por exemplo, num jurista que fosse, ao tempo, um poeta respeitado. E lhe veio à memória Vicente de Carvalho, poeta santista, que foi advogado, foi juiz, foi desembargador no hoje Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, antigo Tribunal de segundo grau aqui neste estado. Foi um bom poeta do mar. E tem uma escultura feita do seu porte, plantada no jardim de uma das praias lindas daquela cidade santista, que é a origem deste muito antigo escriba de direito penal e de direito processual penal, Vicente de Carvalho. Foi desembargador e um bom poeta. Martins Fontes, também poeta santista, era um bom médico e exerceu a medicina com muita competência. E pensando nos antigos, nos competentíssimos pintores e escultores que o passado nos deixou, o Paulo Sérgio pode exemplificar estas particularidades relembrando Manet, cujos quadros, cujas telas hoje podem, se quando postas num leilão, atingir a cifra milagrosa de 85 ou 100 milhões de dólares. Manet era bacharel em direito, de uma família de porte e de posses médias, de porte médio e posses
moderadas, mas destinado a lidar também com a jurisprudência lá na França e na Paris, daquele século pontilhado pelo Moulin Rouge. Então o escriba, dentro dessa perplexidade, não sabia, enquanto preparava a micelle para ser capa de livro, se estava a se manter ou não respeitável nas letras jurídicas e competentemente observado por companheiros seus ou aqueles que exercitam no Estado e no país atividades correlatas ao exercício da arte da advocacia criminal. E no meio tempo ou no entretempo, o escriba relembrou que, por exemplo, pintou esta obra aí, que é muito simpática, por sinal, que é ascética. Não é um nu feminino. Não, é uma bastante moderada exposição do corpo humano, muito pensativo, aliás, e sem qualquer dose maior de sexualidade. Talvez esta obra, se quando exposta num salão de artes de um vetusto tribunal do país, fosse recusada porque atentatória aos bons costumes, quiçá, não se sabe. De repente, um tribunal com uma sala de artes plásticas somente poderia receber pinturas ou esculturas, dizendo com paisagismo, com flores bem postas, ou com frangos expostos sobre uma assadeira, como costuma acontecer, ou costumava acontecer 2 séculos atrás. É preciso estabelecer esse tipo de reflexões, ou esse tipo de raciocínio, porque, a não ser assim, nós voltaríamos ao tempo em que Davi de Michelangelo, aquela estátua grande, fornida, que existe exposta maravilhosamente numa das salas de artes da antiga Roma, vista a obra por milhões e milhões de turistas. Davi de Michelangelo não poderia estar exposto, ou teria as partes escondidas pelas folhas de parreira que constituíam ao tempo exigência, inclusive, do papado ou do episcopado local. Questões muito complicadas a relembrar, por exemplo, que ao tempo em que Flamínio Fávero era catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, catedrático em Medicina Legal, dispensava as moças quando o assunto se ligava à sexologia forense. De qualquer forma, já se vê que o cérebro humano é uma máquina extremamente sofisticada, porque o escriba começa a se manifestar sobre micelle, sobre a preparação da escultura para servir de capa de romance, passa a examinar essa tendência deste escriba
a ser escritor de romances também, embora já haja escrito livros de processo penal e direito penal, e saber se o fato de o escriba, além de conhecer bem direito penal e processo penal, se dedicar eventualmente a esculpir uma figurinha ou a escrever um romance, serviria ou não de demérito ao reconhecimento da capacidade, da competência do escrevinhador para emitir boas apreciações sobre a especialidade que exerce. Uma característica muito curiosa. O escriba acabou de ler romance do eminentíssimo advogado Eros Grau, que foi ministro da Suprema Corte até poucos anos atrás. Hoje continua advogando, após deixar o Supremo Tribunal Federal. Excelente advogado, perfeito jurista, um bom ministro da Suprema Corte e autor de um romance daqueles chamados romances fortes. Fortes, sim, porque recheado daquelas coisas que são, na verdade, os fatos rotineiros da vida de cada qual. E nessa rotina abrangidos os dois sexos. Os dois sexos. E exemplo importantíssimo da literatura feminina brasileira de hoje é Hilda Hilst, cujo nome inicia, inclusive, um dos últimos romances que este escriba escreveu, Fabulações de um Velho Criminalista. Hilda Hilst, indagada sobre aspectos correspondentes a uma literatura recém-produzida, e dizia o diretor, o editor, mas de repente não hão de editar essa obra porque hão de dizê-la pornográfica. Hilda Hilst deu uma risada já antiga, ela, e disse: não faz mal, nós colocamos uma tarja preta. Então, o escriba veio hoje a tecer esses brevíssimos comentários nessa crônica que quase se torna diária e obrigatória, porque é esperada. Veio refletindo sobre isto e sobre esta obra que é ascética até, e que, quiçá, não seria admitida numa exposição que fosse posta numa sala de artes de um vetusto tribunal desta nação. Dito isto, vamos ao trabalho, porque é preciso estudar, trabalhar, emitir pareceres, arrazoar, disputar, aplicar metáforas, inclusive, no debate judiciário, e, no meio tempo, preparar micele a servir de capa de livro que leva o seu nome. Micele, extraída de um lixão esquecido numa casa de antiguidades e, com certeza, deixada ao lado por um escultor, sendo recuperada depois por este antigo escrevente de direito penal e processo penal e, eventualmente, escritor de romances que são fortes, sim, porque a vida tem muito disso tudo. A vida é um conglomerado de componentes, todos eles recheados de vitalidade, até nos dramas e muito mais nas comédias. Vamos ao trabalho e la nave va.